Sejam bem-vindos todos os meus amigos do Facebook, colegas, da forma que vocês interpretarem, né? Há pessoas que andam sobre trilho. Se você falar amigo, ele é radical. Não existe amigo, não sei o que. É a forma de falar. Porque é óbvio que eu sei que amigo é uma coisa construída durante o tempo. Mas vamos falar sobre um assunto muito mais polêmico, que é chamada a dinâmica internacional. Hoje eu quero explicar para vocês, com fatos conclusivos, como funciona o sistema internacional e essa dinâmica. O secretário do Pentágono, Mark Esper, um cara muito inteligente, com a cúpula do Pentágono. O que é o Pentágono? O Pentágono foi criado pós a Segunda Guerra Mundial. Na gestão do presidente Truman, que assumiu depois da morte de Franklin Delano Roosevelt. Com essa instância, o Pentágono é a força de inteligência. Bem dizer que, assim como Karpov, Bacharov e outros jogadores de xadrez estiveram jogando até durante algum tempo no Pentágono, a força de inteligência, americana, ela foi exercida, ainda fortalecida, com agentes e espiões alemães altamente capazes que passaram para o lado americano, ajudando os Estados Unidos a derrubar, o poder das comunicações dos submarinos U-boats. Foram os submarinos que estavam atacando as frotas mercantes que estavam levando suprimentos para abastecer a Inglaterra, que era uma ilha. Pela situação dos alemães não terem condições de navios, suficientes para fazer um desembarque, Hitler adiou a invasão, incluiu a invasão Barbarossa, que foi durante 3 meses adiada. Quando a invasão aconteceu contra a União Soviética, posteriormente Hitler destruiu praticamente a sua chance de vitória. Então, o que acontece? Situação, nós vemos um vínculo, nessa corrente majoritária que hoje nós atravessamos. Porque eu sempre cito a Segunda Guerra Mundial. Porque foi após a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos se tornou uma das maiores potências. Quando o porto de Pearl Harbor foi atacado pelos japoneses, os japoneses, que por uma coisa que eu ainda até hoje não entendi, não concluíram a invasão de Pearl Harbor, ali eles assinaram a sua derrota. Porque a quantidade de estaleiros que já estavam sendo formados e os maçônicos viam que a traição de Adolf Hitler seria uma coisa intolerável. Acordos bilaterais que foram feitos em 1934 com o novo chanceler Adolf Hitler. Foram assinados com o seu governador-geral, Himmler, e seus outros assessores, assim também como o próprio Omarchat, que recebeu os investimentos da maçonaria. Hitler deu um golpe nos bancos interamericanos, Hitler deu um golpe em todos, e com o golpe ele trouxe a guerra, e com a sua ideologia. Prestem bem atenção. O Pentágono foi criado como sede para poder controlar o sistema multipolar, porque havia uma divisão. Qual foi essa divisão? A de Stalin. Stalin demonstrou tanto que Winston Churchill
tanto falou que não era confiável confiar em Stalin. E ele não confiava no governo de Stalin para manter uma unidade. Depois dos julgamentos Haia, que teve a participação de todas as autoridades, inclusive da União Soviética, os estados soviéticos resolveram tomar a atitude de embargar numa guerra contra a atual capitalismo americano, inglês e francês. Foi aí que foi criado o Pentágono. O Pentágono ele visava a função de monitorar as condições das Nações Unidas contra o Comecon. A partir do governo Brezhnev, aonde foi feito um acordo depois da morte de Kennedy, o vice de Kennedy tomou a atitude, né, não necessária, mas necessária pelo ponto de vista de João Goulart, né, ainda insistir com um partido comunista que não tinha apoio da União Soviética. Houve esse tratado, e esse tratado multipolar que foi feito com Kennedy na época de Nikita Khrushchev, o que foi o antecessor de Brezhnev, foi o Tratado de 6.000 milhas, já que Cuba era uma ilha soviética fora de seu território. Com existir essa situação, devemos entender que essa coexistência multipolar, política e multilateral envolve as nações do Comecon a uma herança que iria acabar em 1989. Vários fatores levaram a União Soviética a perder isso, o poder, e o capitalismo tornar-se o centro da atenção, com as bolsas de valores suportando, né? E a de Nagasaki, Tóquio e tudo mais que nós vemos aí até hoje. Com essa situação, o Pentágono, vendo que em 1989, com o presidente Mikhail Gorbachev, um acordo feito com o presidente Bill Clinton em capitalizar as cidades satélites da União Soviética, que não incluía a Ucrânia, pois o acordo de 1954 fazia da Ucrânia um estado livre, a qual a visão de Nikita nunca previa-se que isso fosse feito. Era o único local onde se fabricava portas-aviões, porque a Rússia não tem cais que possa fazer portas-aviões colossais, como nós vemos dos Estados Unidos. Com esta situação toda política internacional, veio o governo de Vladimir Putin, já falei isso para vocês, do Estado Eurasiano. Quem são os eurasianos? Foram os que conseguiram fugir. Vamos lá, vamos por uma parte. Quando Nicolau foi assassinado, a sua família, muitos acham que Nicolau ele tinha uma única esposa. Negativo. Ele tinha várias esposas, mas ele tinha 6 esposas, esposas que ele tinha condições de condensa, tá? Tinha condições e privilégios, donas e ricas seus filhos. Muitos dos seus herdeiros fugiram para a Suíça e outros fugiram para Roma e outros foram para a Inglaterra. Com o fim da União Soviética, foi preparado o campo em que a maçonaria, em contato com os eurasianos, fechou um acordo, que era o acordo que era para ambas as partes satisfatório.
o controle da antiga União Soviética era importante porque a Rússia estava em uma situação caótica. E essa situação só poderia ser resolvida depois que fosse colocado alguém capaz de resolver isso. Temos que olhar que não é uma pessoa, mas é um grupo fortalecido, capaz de erguer uma nova nação. Foi o caso de Vladimir Putin. Os eurasianos, tá? Eles constituíram um partido chamado Duma, aonde vieram seus investimentos. Preste bem atenção. Como é que uma nação destruída economicamente, com dívidas colossais, sargentos, praças, tudo sem dinheiro. A situação da Rússia era tão grande em 1998, em que muitos dos seus pracinhas, né, sargentos, até capitão, tinham que trabalhar de táxi para sobreviver. Ou vender amendoim nas esquinas, porque não tinha dinheiro para pagar. Como Vladimir Putin pôde recuperar a economia da União Soviética, da antiga União Soviética, da Rússia, com todas essas situações? Pegando uma varinha mágica, uma lâmpada como as igrejas tentam enfiar na cabeça dos nobres amigos? É obviamente que não. É obviamente que não foi assim que foi feito. Esse dinheiro, ele nada mais veio dos próprios eurasianos, que não só pagaram as suas dívidas, mas passaram a dominar uma das maiores potências militares que estava em ruína. Vários navios de guerra, a partir na gestão do presidente Vladimir Putin, em 2006, que eram chamados de vasos de guerra, passaram por várias reformas e desmanche para construírem os novos armas e tecnologia. Vladimir Putin investiu em tecnologia, recuperou escolas e universidades, pavimentou, né? Pegou todos os satélites... Não, errado. Retirem isso. Pegou todos os radares, né? E foram todos eles para a caldeira para reformar e fazer a nova Rússia. Reformaram os seus mísseis intercontinentais, muitos dos seus mais de 1.500 mísseis nucleares foram dissolvidos, destruídos, né? E foram feitas novas armas. A Força Aérea também, muitas de suas forças e tanques, e mais de seus 10.000 tanques de guerra foram vendidos para nações ou doados para outras nações vizinhas, como o Cazaquistão, o Distão, né? E outros vizinhos em particular. Com a reforma e a estrutura, né, os eurasianos tornaram possível, né, o sonho da nova Rússia, ou o novo Estado russo. Vladimir Putin não é comunista, como alguns malucos fora de órbita falam. Quando eu citei agora a fala do secretário, já estou pulando, a fala do secretário do Pentágono, quando ele afirma que a democracia deve ser defendida na América do Sul. Ele está falando do Brasil. Ele está literalmente não preocupado com a Venezuela, porque já foi acertado que a Venezuela é da Rússia e é cooperadora da China. Mas ele está dando um recado direto ao Brasil: não mexam na democracia. Por quê? O interesse
Prestem bem atenção. Se você está preparando o caminho para que um líder internacional consiga consolidar todas as grandes, como eu disse, sociedades secretas, existem várias. Né? Existe a da China, a da Índia, existe o do Paquistão, existe a da Rússia. As mais ricas são, né, a maçonaria, os Illuminati, como vocês queiram chamar, e os eurasianos, que não nada mais que são os antigos czares, descendentes dos antigos czares. Donos de terras, donos das petroleiras, donos das riquezas, os verdadeiros donos, que tinham escrituras. Quem manda é a escritura, o que está escrito, são os grandes tesouros. Então, esses tesouros, eles nunca invadiram a Suíça. Vocês podem ver que qualquer guerra que tiver, né, lá ninguém invade. Por quê? Porque lá é o centro do desejo econômico, onde estão guardados os tesouros. Prestem atenção agora. Olavo de Carvalho. Quando Bolsonaro era bebê, né, ou moleque, estudava, ele já estava na política. Um cara muito inteligente, muito malandro. Brasileiro que não é malandro, passa necessidade, passa fome ou perde sucesso. Geralmente, quando um cara perde sucesso, ele pode ter dinheiro, pode ter o que for, ele fica maluco, ele pira. Ele não quer perder os seus status. Olavo de Carvalho não quer perder os seus status. Durante 4 anos, Olavo de Carvalho, né, ele, que já estava bem próximo à família de Bolsonaro, né, e aos partidos do PSL, ele fermentou vários e vários vídeos contra a esquerda no Brasil e no mundo, fermentando uma direita no Brasil que nunca existiu politicamente. Inclusive eu o desafiei para um vídeo a qual ele disse não tenho tempo ou não tem capacidade. Na época eu pensei que ele não tem capacidade. Claro que ele tem capacidade. Vou ser mais humilde, ele tem mais conhecimento do que eu. É muito mais leitor do que eu. Não nego isso. Há muito tempo que eu não leio. Na verdade, há muito tempo que eu não leio. Mas o que eu já li é pinto para ele. Por que estou falando assim? Porque o Olavo de Carvalho é um cara muito malandro. Ele é muito esperto. Ele preparou o campo justamente quando ele se aproximou do Malafaia, do Macedo, do Valdomiro e do presidente Bolsonaro, e do atual presidente Bolsonaro. Essa aliança foi feita para poder polarizar uma falsa ideologia religiosa, a qual nem ele acredita, porque ele é ateu. Mas ele se aproximou de pessoas que são cristãs. É estranho, né? Quando você fala sobre um assunto em que um cara que é ateu se relaciona muito bem com pessoas que não são ateus, que se dizem cristãs, ou líderes evangélicos, que por sua vez nunca se entenderam. Mas qual é a jogada? Qual é a jogada daquele que sempre criticou e agora se alia? É muito imparticular ou inverídico saber de tais coisas nessa condição em que nós vivemos. Desculpa, eu tive que sair porque ali não está dando para conversar, porque está entrando outros assuntos e vai acabar me fazendo uma confusão. Então, em particular, né, a sua malandragem, a sua capacidade, né,
de ter uma visão literária sobre o assunto. Ele, em particular, demonstrou para mim agora muita esperteza e inteligência. Para mim, ele é muito mais esperto do que as pessoas possam associar. Olavo de Carvalho é muito esperto. Vendo que, durante os 4 anos, todos os seus vídeos se relacionavam com Nando Moura, o defensor agora de Bolsonaro. Mas será que Olavo de Carvalho, Nando Moura, Macedo, Malafaia, Valdomiro estão dispostos a apostarem no seu próprio fracasso? Será que eles fizeram isso tudo de graça por amor à pátria? Vocês acreditam nisso? Particularmente, eu pude observar que durante os discursos do seu Malafaia, levando certos supostos homens, se dizendo defensores da legalidade brasileira e da honestidade sobre o brasão do Brasil, um Brasil de honestos, formulou um idealismo de direita que supostamente nunca existiu, quando ele se referia à direita, né, a qual ela, na essência, sempre fermentou o ódio e a destruição. Assim também como partidos de esquerda, que polarizaram também ditaduras e a fermentação, eu digo, da União Soviética. Não pensem vocês que existe um lado salvador. Já cansei de falar para vocês. Por que eu sempre ironizo? Lados salvadores. Porque as pessoas estão sempre condicionadas a posições, né, desses homens que eles nos colocam. Mas qual é a sua posição? Mas o seu Malafaia chamou o Bolsonaro, seus filhos, até mesmo Nando Moura, outros aí, né, o próprio Olavo de Carvalho, para palestrarem nas igrejas. Que maravilha, né? O evangelho que deveria ser pregado para a salvação, hoje ele foi fermentado para polarizar uma ideologia de lados. Magnífico é que nós vivemos uma situação multipolar, de um sistema polarizado pelas agências internacionais. E com isso, eu vejo a polaridade criada sobre a cortina de ferro. Jair Bolsonaro, ou o Messias. De onde veio isso? Do seu próprio Malafaia, que vai diversas vezes chamando ele de mito, comparando ele a Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é incomparável homem, que não houve nenhum outro homem igual a Jesus. Como um homem que se diz pastor de igreja, comprometido com a palavra, fala uma mentira dessa e leva... O Silas Malafaia é um falso profeta. Ele é o filho do diabo colocado na terra para incentivar os seus líderes, os seus seguidores, tá, a discernir o ódio e a polarização contra as instituições que foram colocadas por Deus. Você sabia que os 3 poderes foram colocados por Deus? Mas você fala que cristão não pode ter política. Meu amigo, política é uma coisa, autoridades são outra. Como um homem que se diz homem de Deus vai fermentar contra os 3 poderes, inclusive nas suas redes sociais, ele fala
veemente contra os três poderes. Inclusive, exalta o nome de Bolsonaro, tentando ligar ele a Israel. Mas vejam a resposta de Israel, as atitudes de Jair Bolsonaro no mundo em que ele tenta coexistir, sem pegando na cauda das palavras do seu guru Olavo de Carvalho, que na verdade é um filósofo malandro, esperto, que não tem nada de burro. Com um olhar sagaz, os interesses de Malafaia estão por trás de todos os interesses quando ele estava do lado do Lula, quando ele estava do lado do Fernando Henrique, que era continuar sendo um assessor fiel, dirigindo de longe, fora do seu gabinete. Vocês compreenderam o que eu estou falando, né? Macedo, entrando nessa, porque ele antes era Lula e agora não é mais, o estreante Valdomiro resolveu se associar como um bom e fiel cabo eleitoral. Assim como a propaganda, assim como foi feito a campanha de Jair Bolsonaro, que custou mais de 3 bilhões ou mais, não sei quanto, né? Foram financiadas por eles, com o dinheiro, com o seu dinheiro, contribuinte. Pior de tudo, com o seu dinheiro, que o seu dízimo da lei, com sua oferta, que às vezes é de bom grado. Você vai lá dar oferta esperando que aquele dinheiro sirva para ajudar o próximo. Conversa. Ele pega o teu cartão e tira para financiar campanha política com o teu dinheiro e joga o dinheiro do contribuinte 2 vezes no ralo, porque agora é assessor fiel, ganha um dinheirozinho no bolso porque tem que ter retorno, não vem me contar história, ninguém faz doação, como o próprio muito esperto, né? Olavo de Carvalho, que acabou de afirmar nas redes sociais que ele recebeu uma propina que não sabe quem foi que deu para ele. É brincadeira um troço desse, né? É a canalice da canalice. É você fazer uma afirmação, mas como esperto. Você sabe muito bem que no Google há várias pessoas que posso colocar algum dinheiro aí. Ah, mas uma pessoa gostou muito de mim, né? Botou 1 milhão na minha conta. Pra cima de mim. Alguém coloca dinheiro na sua conta porque você faz vídeo? Nunca fizeram isso comigo. E se alguém colocar na minha conta 1 milhão, eu agradeço, amém. Porque eu preciso. Não preciso nem de tanto. Uns 500 mil já estava bom. Mas uma pessoa que chega e diz, olha, não, o cara me deu 1 milhão. Tem outros que dizem, não sabia nem quanto dinheiro tinha na minha conta, alguém colocou. Mas o cara está envolvido diretamente com pessoas que estão comprometidas a governar a nação. Agora, depois dos desacertos, porque o Jair Bolsonaro, eleito, rapidamente correu para a Casa Branca. E não pense você que é só ele que fez isso. Collor fez isso, Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso. E por que Bolsonaro não vai fazer? Eles são a maior potência econômica. Muito pelo contrário do que as pessoas dizem aí, que a China é a maior potência econômica. Eu não vou entrar nessa esfera, porque conversar com pessoas que não analisam as coisas é complicado. Mas não é esse assunto. O assunto referente é os motivos políticos internacionais. Eles estão muito mais firmados depois de 1989. Vou retornar aqui para um acordo feito entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética,
1969, com o Acordo de Cooperação Espacial. Para entendermos essa situação, temos que ver a trajetória da tendência dos governos mundiais. Todos querem estabilidade. Ambos estão com medo um do outro. Mas no meio, entre eles, estão a população. Exemplo disso, as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Uma jogaram em Hiroshima e outra em Nagasaki. Desnecessariamente. Porque não havia mais nenhuma condição de defesa. A Força Aérea estava destruída, a infraestrutura, não havia uma navio de guerra, acabou-se tudo. Estava perdida a guerra. Os russos podiam tomar conta do norte e os americanos, seus aliados, tomar conta da frente sul, enfim, acabou. A derrota seria incondicional. Mas por que atirarem duas bombas nucleares? Você resolve com duas pedras, duas situações. Você dizima um povo. Você acaba com uma ideologia de vez. Mas você mantém o rei no poder. Tojo foi tirado, mas o Torito continuou no poder. Os seus reis e os seus regentes. Porque a intenção do Pentágono, logo depois, foi o quê? Melhorar as suas estruturas, condicioná-las e tornar o Japão uma potência econômica. Foi que em 10 anos o Japão se tornou uma das maiores potências econômicas do mundo. Tecnologia avançada, entendendo? Com todo tipo de inteligência japonesa. Os japoneses foram inteligentes em construir cruzadores e portas-aviões. O único erro foi eles não terem desenvolvido zero, de jeito que deveria desenvolver. Um avião muito versátil, mas que se tornou-se obsoleto a partir de 1943. Mas eu não quero falar sobre guerra. Eu quero falar sobre as estruturas. O acordo de 1969, quando Yuri Gagarin, que foi um cosmonauta russo que chegou no espaço, ele foi o primeiro homem a chegar no espaço. Logo depois foram os astronautas americanos que chegaram na Lua, supostamente, como eles disseram, e logo depois os russos, no outro ano, eles depois posaram na Lua também, colocaram a sua bandeira. Isso revoltou a China, porque havia um acordo de minério, um acordo do aço, um acordo militar com a China. E a China, perdendo esse acordo, um acordo que foi feito, com o presidente, em 1900, foi com Nikita Khrushchev e o presidente Mao Tse-tung, da China, em que a cultura Yagashou tornou-se um forte elemento contra a cultura Yang, que era fornecida, e monitorada pelo lado da Inglaterra. Mas como houve muitas falhas e um desinteresse de desenvolver uma política internacional, isso não se tornou viável. Agora vamos entender essa outra polarização. Por que eu estou criando esses vínculos? Eu já falei para vocês que Hitler tinha sido, uma vez em vídeo eu falei, Hitler foi chamado como príncipe da nova era, a qual foi intitulado o homem que seria escolhido pela sociedade maçônica, pelos Illuminatis, para poder estar no grau que eles colocam lá, o Supremo, o Deus da Terra. Tudo acabou com a guerra. Todos perderam com a guerra, mas também ganharam com a guerra. Quem mais ganhou com a guerra? Foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou com a guerra, porque até onde o Brasil teve, os Estados Unidos tomou. Isso aí
é notório. O Brasil entrou na guerra de gaiato. Muitas pessoas insistem em dizer que os submarinos e o U-Boat estiveram aqui. Mentira. Submarinos e U-Boat não tinham condições. Precisavam de um navio-tanque, se fosse disso. A bateria muito lento, inviável. Não haviam condições de fazer um ataque sem proporções. Mentira. Uma mentira. Quem afundou? Eu presumo que pode ter sido os próprios submarinos ingleses e americanos, colocando a culpa nos alemães. Getúlio foi forçado a entrar em guerra, mas eu não quero falar sobre isso. O atual poder econômico hoje ainda continua sendo quem? O dólar, a moeda que domina as nações emergentes. O que são nações emergentes? Nação emergente são nações onde a maioria das pessoas são pobres. A China é uma nação emergente, vocês sabiam disso? Não! A China é a segunda economia. Meu amigo, a China não é uma segunda economia, do jeito que vocês pensam. A China, ela tem um domínio comercial, onde todos os seus produtos são mais baratos. Os que têm riqueza é uma minoria. A maioria dos seus trabalhadores trabalham com salários baixíssimos, sem direito nenhum. São escravos do trabalho. Se a maioria do povo chinês fosse rico, aí sim, era uma nação rica. Ela é uma nação poderosa. Ela tem um domínio econômico poderoso. É a segunda economia do mundo. Mas os atributos a isso são outros. Não são financeiros somente. São muitos outros atributos que fazem uma nação ser rica. E os Estados Unidos, a partir de Martin Luther King, antes de Martin Luther King, o negro não tinha direito a voto, o negro não tinha direito a escolas decentes, a livros, a nada. E durante os anos, só a partir dos anos 60, é que o negro começou a ter acesso à escola. Aqui negro virou médico, negro virou policial, né? Começou sendo policial, soldado, exército, isso aí já era normal. Mas os privilégios, até chegar a um presidente como Obama, ou a prefeitura, foram a partir dos anos 80, que você vê a classe negra começar a chegar aos status. Veja bem, eu não estou polarizando raças e nem cor. Eu estou mostrando para vocês a tendência do mundo. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 80, as mulheres adquiriram o poder de dizer não ao homem. Nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Essas ideologias nasceram nos Estados Unidos. O poder da pílula, a camisinha, o rock and roll, tá? O funk, tudo vem dos Estados Unidos. A nuvem de liberdade contra os poderes fascistas e nazistas da elite branca, da supremacia branca sobre as redes internacionais. Quem entra nesse jogo? As igrejas evangélicas mais tradicionais, nos lugares como o Brooklyn, lugares onde há mais negros, as igrejas começam a fazer os movimentos éticos junto com a juventude nos anos 80. E aí eles começaram a motivar essas unidades para um acrescente poder, para poderem conseguir mais benefícios para as suas cidades, para as suas moradias, para que o negro chegasse ao respeito. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, ele é não somente filosófico, como estrutural. A maneira que foi feita a Constituição americana e a brasileira são bem diferentes. E a independência são completamente diferentes. Os franceses apoiaram a independência e a libertação
contra os ingleses, que foram derrotados e cercados pela Força Naval Francesa, né? Que, de uma forma e de outra, os ingleses resolveram não tentar resgatar aquele lugar. Seria inviável, os custos seriam muito altos, né? Ficaram à sua própria sorte. A maneira que foi feita a independência por Dom Pedro I é uma piada. É uma piada, é uma piada. Porque não foi Dom Pedro I sentado em 300 cavalos, né? Como dizem aí as fotos, sentado no cavalo, aquela foto linda, né? Ali no Rio, enfrentando mais de 1.500 granadeiros, pelo amor de Deus, com 5 canhões de campanha. Pelo amor de Deus, é filme de Leônidas, filme de Hollywood na cabeça do povo. Mas graças a Deus que nas universidades e escolas esse tema já está sendo desconsiderado. Porque o que ele estava sentado, o Dom Pedro I, era num jumento. Ele não estava preocupado em pegar uma espada e desafiar a corte portuguesa, mas porque não havia condições de 300 vencerem. 300 não chegavam nem a 30, né? Eu estou me lembrando aqui os 300 agora, que foram lá para Brasília, que não chegavam nem a 20, nem a 30, eram 29. E neles tinha um cara da minha cor, né, com símbolos nazistas. Né? É hilário ver como é que a ignorância e estupidez de pessoas que se dizem advogados. Tem um advogado aí que ficava comentando aí na minha página, e uma outra que ficava atacando os 3 poderes. Eu falei, olha, você para com isso, você vai acabar presa. Ela sumiu, foi presa. Ela foi presa. Foi tudo deletado dela aí do Facebook. Vocês não estão mais encontrando ela, ninguém está mais encontrando. Gente, eu venho avisando a vocês. Não estamos vivendo 1964. Leiam a Bíblia, prestem atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias apostarão muitos falsos profetas, que virão falsos governadores, governos, serão como a onda do mar. Eles vêm e voltam com promessas. E essas promessas no Brasil são inconcebíveis. Ao começar pela promessa do próprio Lula, que fez um bom governo, mas não foi maravilhoso. Não quero falar de corrupção. Não me interessa isso. Eu digo aqui, você enxugar gelo é bom. Quando você não dá educação. Sabe quem me admirou, apesar de não ser maravilha? Foi o governador Brizola. Com a construção dos Brizolões, que foram abandonados pelo Marcelo Alencar na sua gestão. Brizola disse, o dia que eu permitir que uma polícia não especializada, técnica, né, porque o problema não está nas favelas, o problema está fora, subam as favelas, eu vou perder o controle, porque eu não tenho dinheiro para financiar isso. O cara jogou limpo. E o Brizola, na minha opinião, ele fez o melhor, que foram escolas. Elas foram abandonadas por todos os governadores e por todos os presidentes. Os presidentes que nós tivemos, como o Fernando Henrique, cortou investimento para a saúde, cortou investimento para a educação. Lula fez a mesma coisa, Dilma fez a mesma coisa. Inclusive, volto a reiterar que o próprio Dilma comprou uma refinaria podre e condenada que foi reformada com o dinheiro do BNDES, que é destinado para outras funções, pago as indenizações. Refinaria do Texas, Passadina, vocês se lembram? Foi comprada 3 vezes o valor de mercado maior e vendida 2 vezes menor no valor de mercado por essa gestão que está aí do Bolsonaro. É uma maravilha. E sabe o que fizeram com a base de Alcântara? Toma isso aqui para vocês. Mas, sabe que os americanos estão ligando para isso? Eles têm outras bases aqui, como os ingleses e os franceses têm. Como já falei para vocês, que tudo que é fabricado no Brasil, como a usina nuclear foi vistoriada, os submarinos nossos também são vistoriados. E tem gente aí batendo palma.
Como tem um maluco aí que faz um vídeo, que se diz, né, que já foi sargento do exército, faz vídeo aí falando sobre armamento. Aí ele, num dos comentários, né, que eu tô lá, ele fez um post lá falando sobre o novo tanque brasileiro. Um novo tanque fabricado nos Estados Unidos em 1950, né, que atuou em 1954 na Guerra da Coreia. É muito engraçado, né? O Brasil comprar um tanque de 1950 e o Bolsonaro dizer que foi um ótimo investimento. Que faz o mesmo investimento, que o mesmo trato que os Estados Unidos dá para Israel dá para o Brasil. Eu queria saber se Israel tem tanque antigo assim. E da onde ele está tirando isso? Eu sei que Israel tem os F-22, F-35, o M14, tanque americano e outros estilos aí. Tudo, não é porque é M14 não, tá? É porque é 2014, modelo do tanque novo. Como é que você pode pegar uma carroça e comparar com um foguete da agora e dizer que é a mesma coisa? O que essas redes sociais são? Um bando de loucos. O Brasil com um tanque que não é ruim, mas não tem capacidade. Gente, o Bolsonaro foi numa base aérea, mostrou o Astra, míssil de interceptação 300 km, que não se compara com o S-300, que é bem melhor, mas tudo bem. Estamos bem defendidos. Contra quê? Contra quê? Não há como comparar o Brasil militarmente com potências. Aí vem um general, que eu não quero citar o nome, mostra o Orutu e Cascavel na Amazônia, dizendo a Amazônia é nossa. O que é aquilo ali? Aquilo ali não é nada. Contra a tecnologia, contra coisas novas, não há como você combater. Há como você dizer que o celular é inferior, né, a um telefone de 1960? Há como comparar um celular? O que é muito melhor? Um celular ou um telefone de 1960? Ou um rádio walkie-talkie contra um celular? Que é onde a interferência é muito mais difícil, feito via satélite? Então, as tecnologias de hoje são incomparáveis. E o mundo de hoje também mudou. Mudou a forma. Mas há pessoas aqui no Brasil atrasadas. Elas estão dentro das igrejas. Da Igreja Católica, do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, das Assembleias, da Batista, da Presbiteriana. Há um monte de gente ouvindo bestas ensinando mentiras. Bestas ensinando mentiras em púlpitos, filhos do diabo, que hoje estão no Senado, se dizendo homens de Deus, mas não sentam sobre suas próprias fezes. São os filhos de Satã, preparados e destinados a destruir e a financiar a nova ordem internacional. Quando Silas Malafaia defendeu o chip, dizendo que isso é uma besteira que você pode colocar, ele ali disse: eu sou filho de Satanás e vocês são os meus escravos. Saia dela, povo meu. Meu amigo, esse vídeo para divertir que o líder mundial, ele já está pronto a liderar as nações do mundo. Ele está entre nós. O anticristo tão falado vai subir o poder quando a crise atingir o seu colapso final e determinante. Há muitas coisas para acontecer. Quando? Eu não sei. E você sabe? O fim está próximo. O fim acontecerá. Não o fim do mundo, mas o fim de sua liberdade.
O fim de sua confiança, o medo, o pavor, as chagas, as doenças e as pragas bíblicas, elas estão prontas a acontecer e elas estão acontecendo no nosso meio, destruindo os valores da família. É nécio, porque os Estados Unidos é os arsenais da democracia que Frank Delano Roosevelt concluiu junto com Winston Churchill na Carta do Atlântico, no pacto feito entre eles dois, porque particularmente Stalin estava ali participando, né, preparando o golpe final contra os nazistas. Já com a guerra perdida, cercados de todos os lados, as próprias tropas nazistas voluntariamente se entregando depois da tentativa do general Kuggenera, que falhou na captura dos portos da Antuérpia. Com isso se finalizou. Agora, o golpe final pode ser dado contra a cidade santa, Jerusalém. O centro do mundo tão cobiçado. A Bíblia, como a bússola, a promessa, o anticristo, o poder, o orgulho, o homem que se cimentizou sua mente e cimentou a sua mente, inchado o seu coração de valores proporcionais. A edição, ou a segunda edição, pode se ficar pelo segundo final, porque, segundo o relatório da ONU, faltam menos de 2 minutos para meia-noite. O mundo nunca esteve tão perto de uma destruição em vários fatores. A Amazônia sendo destruída, o Alasca, os degelos das camadas polares, os terremotos, as crises sociais na África, a fome, a falta de insumos, países cada vez ficando mais ricos. No Datafolha, tanto em 2019 como em 2020, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres depois que Jair Bolsonaro chegou ao poder. Depois da reforma, o rico ficou mais rico, o pobre ficou mais pobre. Mas ainda existe pessoas humildes entre a gente, cegas, guiado por cegos. Essas bestas, esses animais, que são esses líderes, esses falsos profetas, estão aí condicionando e monitorando vocês, meu amigo. Liberte-se. Liberte-se dessa falsa religião, dessas falsas estruturas. Quantas pessoas não receberam o auxílio e nunca vão receber? Muitos não vão receber, mas muitos aí que não eram para receber estão recebendo, não sou eu que estou falando não. Sabe aí no Datafolha, aí, se eu não me engano, mais de 70% dos militares, né? Eu não estou falando do alto escalão, mas estou falando de baixo escalão, não devolveram o dinheiro. Se vai ser descontado ou não, eu não sei. Mas quantos políticos e assessores que receberam esse dinheiro? Quantas pessoas ricas receberam esse dinheiro? Ah, mas o responsável foi o militar que foi lá tirar o dinheiro, sacou? É, obviamente que não. Tem alguma coisa de estranho. Tem alguma coisa de estranho aí. E sabe o que se chama isso, meu amigo? Isso aí se chama desgoverno, a falta de amor. Quando eu vi os ônibus, em 2019, saírem daqui de Nilópolis, lotados, eu passando com minha moto, lotados de crentes segurando a bandeira do Brasil, ordem e progresso, de maneira ridícula, eu digo deixando a bandeira cair no chão. Isso para mim é crime. Com a camisa do Bolsonaro. E chegavam 10 horas da noite. Gente, eram 20 ônibus que saíram daqui de Nilópolis.
E de todos os bairros, 30, teve em Nova Iguaçu, foi mais de 500 ônibus. Todo mundo indo para fazer o quê? As campanhas para Jair Bolsonaro. Aí eu digo para você, durante um mês, de graça, como? Ah, mas por que não foi tanto como os outros? Para de ser bobo, para de ser ingênuo. Quem vai organizar alguma coisa de graça? Então, o nosso país está envenenado por igrejas neopentecostais que não estão mais pregando o evangelho. Silas Malafaia abandonou Jesus Cristo. Ele é um traidor, é como fez Judas. Traiu Jesus. Um dos tais aqui é o traidor. Macedo sempre foi um falso profeta. Valdomiro sempre foi um falso profeta. E como Jair Bolsonaro está com amizade com essas pessoas e as pessoas acreditando nesses elementos, é incrível como é que o cérebro humano não consegue raciocinar. Será que o cara não tem tutano para pensar? Pelo amor de Deus, você não tem olhos para enxergar ou não quer ter? Porque as pessoas, elas ficam com os olhos com cobiça. Ou você é pego pelo medo ou é pego pela ganância. Não, peraí, se eu falar mal do Silas Malafaia, Deus vai me castigar. Se eu falar mal do Macedo, Deus me livre, faz isso não. O diabo vai me pegar na esquina. Não, porque o tranca-rua, o Zé Perneta, o Zé Chuleta, o Zé Careca, o Zé Fuleta, pra cima de mim. Pra cima de mim essas conversas, tudo é o seu desejo, o seu coração. Se alguém escutar alguma coisa que ela não gosta, ou quando uma pessoa tem implicância com a outra, ele vai fazer de tudo para te ignorar. O importante é o que você pensa, não é o que as pessoas pensam. Mas quando a pessoa passa a se importar com as opiniões dos outros, ele passa a ser um instrumento do diabo. E não é isso que eles fazem. Eles fazem vocês de instrumento. Eles te dão estrume. Nas igrejas não se tem, não são em todas, mas na maioria dessas igrejas ricas, tem aí, até igrejas pobres mesmo, né? Eles dão estrume para você. Eles não estão te dando palavra, não. Sabe quem está pregando lá? É o próprio diabo, na boca deles. Eles não têm amor a vocês. Eles não pensam em vocês. Eles não estão preocupados, mas sim com a gordura, com dinheiro, com cartão, um dinheiro que sai do seu bolso. Assim como você vê esse aí, Eduardo Cunha, um falso profeta que foi preso aí, não sei se está solto. Muitos deles continuam aí, ó, pregando, falando. Mas Jesus Cristo, ele veio para resgatar Israel da opressão de Roma. Jesus Cristo juntou com Barrabás e fez uma guerra, trouxe um exército, nada disso. Ele disse, ame o seu inimigo. João Batista tinha uma outra forma. Deus chamou ele para outra coisa, para falar contra Antibas, para lutar contra aquele falso governo que estava lá, e por isso perdeu a sua cabeça por causa de uma mulher. Essas profetisas que estão hoje nas igrejas, profetizando, que viraram pastoras, elas são filhas de Satanás. Essas profetisas não estão profetizando nada de Deus, estão profetizando heresia, porque mulher era para ficar, né, não calada, mas mulher era para ficar com seu azeite preparado. Mas quantas mulheres já se fizeram de loucas? Porque não querem mais obedecer aos seus maridos, mas elas querem exercer o poder sobre os seus maridos. E sabe o que acontece? Sobre elas vem a maldição. E é isso que está acontecendo, separações, dissoluções, mortes, escândalos. Quando nós vemos homens agredindo mulheres, não estou defendendo o homem, mas algumas vezes, né, não todas, mas boa maioria das vezes, são mulheres que provocam os homens a fazerem tais coisas, porque nem todo homem é igual. Cada um tem um temperamento. Tem um que suporta, tem outro que não suporta.
Tem gente que não gosta de ser humilhado. Tem gente que contorna a situação. Mas isso vai depender do teu coração. Ou tem gente que gosta de ser controlado por mulher. Isso aí é problema dele. É com ele. Mas até o cara amadurecer e acordar para sair daquele laço, meu amigo, você vai combater a carne daquela pessoa ou vai derramar sangue. É o que está acontecendo. Fora as mulheres que também cometem assassinatos, que não são a grande maioria, é uma minoria. Mas ela está aumentando porque a mulher está começando a liderar. E quando a mulher começa a liderar, ela se acha capaz também de agir igual o homem. Eu não sou marxista, eu não sou Karl Marx, eu não sou Divino, eu não sou Heidegger, eu não sou nenhum desses filósofos. Meu nome é Marcelo Delaport e estou aqui para apenas orientar vocês o conjunto de valores éticos e profissionais de nosso sistema. E Olavo de Carvalho, vendo que este governo e Guedes, que está afundando porque a intromissão de Jair Bolsonaro nos seus ministros, o que ele faz? Ele, antes que essa canoa afunde, eu pulo fora. E ele agora pula fora e fica por cima do muro. Quando ele começa a falar contra essa direita que ele tanto solidificou. E agora dizer que a terra é plana é mais fácil pisar em asfalto feito de ouro e mármore do que realmente pisar em terra onde o pó e o ladrão vem e rouba. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Nada mais do que isso. Meus amigos, hoje é mais um dia, quinta-feira de 2020. E os próximos dias e os próximos meses decidirão o destino do Brasil e da humanidade. Porque nunca tantos deveram tão poucos. E as ferramentas deste sistema estão preparadas. O cenário político internacional, ele está preparado para instalar e dominar todas as suas instâncias. O governo do presidente Trump acabou. Ele agora está aos gritos, mas nem o partido dele quer. Por quê? Porque os dominantes disseram, chega, porque você está nos atrapalhando. Sabe quando uma pessoa parece ser muito boa e daqui a pouco não é mais serve para o seu propósito? Trump não serve mais para o seu propósito. Então, as elites, que eu estou dizendo que são a maçonaria, que são os eurasianos, é que decidem o sistema do mundo, mas eles não controlam o sistema do mundo, porque tudo está sob o controle de Deus. Então que Deus possa repousar em seus corações, um joinha aí para todo mundo, dê um joia aí no vídeo, dê um like, dá uma ajuda aí, quem você precisar, que Deus abençoe vocês.